eu faço parte da equipe da área digital do Sebrae. Provavelmente vocês, com recorrência, vêm recebendo alguns e-mails do Sebrae. É uma equipe de 5 pessoas que trabalha arduamente todos os dias para mandar os melhores conteúdos e convidar vocês para os melhores eventos que a gente produz aqui. Em nome do Sebrae, eu gostaria de agradecer a presença de todos, nessa noite tão fria, né, curitibana. Gostaria de agradecer o Eduardo Ferraz. É o início de uma parceria com o Sebrae. O Eduardo é uma pessoa muito experiente no mercado, veio de multinacional, há 25 anos atua como consultor, palestrante e escritor, dá consultoria focada para micro e pequenas empresas, então exatamente o público que são vocês, que estão aqui. Ele validou já muitos modelos, conhece a realidade do dia a dia de vocês, sempre trabalhando, inclusive, em cidades pequenas, né, Eduardo? Ele estava me contando Pato Branco, Curitiba, outras cidades do interior. E a gente queria deixar aqui como um marco para vocês que esse é o primeiro evento desse novo formato que o Sebrae vai começar a trabalhar, que é convidar vocês por e-mail, ligar para vocês, mandar um WhatsApp, mandar um SMS, para que você não precise sair da sua casa para vir aqui no Sebrae para saber o que está rolando. Então, fiquem atentos às suas caixas de entrada, por isso é muito importante que você esteja com o seu e-mail atualizado aqui no cadastro do Sebrae. O nosso 0800 está sendo todo remodelado, a gente está com uma equipe de atendimento pronta para atender vocês, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Então, esse é o primeiro evento dessa nova etapa que o Sebrae está vivendo com os seus clientes. E aí eu queria explicar para vocês, rapidamente, como que vai ser a nossa noite. O Eduardo dividiu a palestra em 3 partes. A primeira parte, ele vai fazer a palestra, que é realmente o conteúdo, vai mostrar para vocês cases, vai contar um pouco mais de toda a experiência dele. Num segundo momento, ele vai responder as perguntas. Todos vocês receberam um cartãozinho na entrada com um número de WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas por WhatsApp. Nós não vamos passar microfones pela plateia, assim a gente facilita. O Eduardo vai estar com um tablet aqui na frente e vai selecionar as perguntas. E uma terceira parte que fica como um convite a todos vocês. Quem quiser permanecer aqui, o Eduardo gostaria de ter uma conversa com o grupo que permanecer até o final, para ele validar alguns conteúdos de uma nova capacitação que ele está bolando aí para o mercado, né, Eduardo? Então, fica o convite a todos. Inclusive, nesse momento, ele aproveita para dar autógrafos nos livros deles, que estão sendo vendidos ali fora. Nós conseguimos 10% de desconto para todos que estão aqui. E para quem está acompanhando a gente online, também foi concedido desconto até a meia-noite de hoje no site da Livrarias Curitiba. Então, também para vocês terem informação, nós temos mais de 1.000 pessoas conectadas online, nos assistindo em todo o Paraná. Então, a terceira parte ela fica restrita a quem está aqui presente, então sintam-se lisonjeados e participem. Muito obrigada, desejo uma boa noite para vocês e uma boa palestra. Boa noite, gente. Então, eu vou falar aqui 1 hora para vocês. Fiquem à vontade para mandar as perguntas. Vou falar em torno de 1 hora e de 10 a 15 minutos para responder perguntas. Só para vocês entenderem, no final, quando acabar essa 1h15, agora são 7h20, então, quando for mais ou menos 8h40, a gente encerra essa parte oficial da palestra e eu vou mostrar, falar sobre 15 assuntos relacionados à gestão de pessoas, que é um novo treinamento. Não vou vender treinamento aqui, não se preocupem, né? E aí eu vou perguntar, esse item 1 aqui, interessa para vocês? É relevante para um pequeno empresário? Esse item 2, o que vocês acham do item 2? O item 3, quando eu perceber, por exemplo, que no item 3 houver muito interesse, eu vou abrir para as perguntas e vocês vão interagir, vocês vão perguntar. Eu vou fazer algumas afirmações, vocês vão quase certamente falar, mas como é que você faz isso? Como é que você chega nesse resultado? Então, é uma coisa mais interativa.
Então, está todo mundo convidado, fiquem à vontade. Se ficarem 5 pessoas aqui, eu vou fazer igual. Se ficarem 50, a gente vai fazer igual. Ok? Bom. Vamos ser práticos e objetivos. Acho que a pergunta que todo mundo se faz, todo empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, todo mundo se faz é a seguinte: como é que eu obtenho alta performance no meu negócio? Concorda ou não? Quer dizer, como é que eu obtenho o máximo de resultado possível no meu negócio? Seja ele pequeno, médio ou grande. Tem um monte de jeito de responder isso aqui, só que o problema é que não existe resposta fácil para problema difícil. E provavelmente o maior consultor vivo, o maior estatístico vivo em management, em gestão, é um cara chamado Jim Collins, que muitos de vocês já devem ter lido. E ele tem 2 frases, uma frase espetacular e esse gráfico aqui que eu acho mais bacana ainda. A frase espetacular é a seguinte: esse negócio de que as pessoas são o principal ativo de uma empresa está errado. Meio pesado, né? A frase correta, segundo ele, é: as pessoas certas são o maior patrimônio de uma empresa. É disso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, algumas coisas vocês vão ver aqui que são polêmicas, outras são pura estatística, várias delas eu testei, e aí a gente vai debater com as perguntas no final. Segundo o tal do Jim Collins, se você quiser obter alta performance, ele compara uma empresa com um navio ou com um barco. Pode ser um transatlântico, com 2.000, 3.000 pessoas, e pode ser um barquinho de pesca, onde vai o dono do barco e mais um ajudante. Não interessa o tamanho da empresa. Os 4 princípios que eu vou mostrar aqui, e eu concordo plenamente com ele, são os seguintes. Primeiro, seja você um barquinho ou um barcão, embarque as pessoas certas e desembarque as erradas. Tem lógica? Parece a coisa mais óbvia do mundo, mas a gente não faz. Aquela história: como é que está o desempenho? Não, é fraco, mas pelo menos ele não rouba, né? Como é que ele manda aqui? Não, ele manda mal, mas puta, não tem outro, né? Eu pago pouco. Então, com pessoa errada, a gente não sai do porto. Segundo, agora que você embarcou as certas e desembarcou as erradas, você tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Uma parte da palestra vai ser sobre isso. Aliás, eu tenho um livro, o nome do livro é Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Não adianta nada você ter 3 ótimos funcionários se cada um deles está em funções que não tem nada a ver com a aptidão pessoal dele. Terceiro, agora que você tem as pessoas certas no lugar certo, só agora, você, junto com essas pessoas, é que você deveria definir a rota do seu barco. Enquanto, a regra 4 é a seguinte: enquanto 90% das pessoas certas não estiverem nos lugares certos na sua empresa, você, capitão do barco, não deveria ter outra prioridade na vida a não ser encontrá-las. Tem lógica isso ou não? Como é que a gente faz? É a pergunta de $1 milhão, né? Mas o objetivo de todo empreendedor deveria ser esse. Enquanto 90% das pessoas certas não estiverem nos lugares certos, eu não deveria ter outra prioridade na vida a não ser isso. Para resumir esse papo, eu sou engenheiro agrônomo, por estranho que pareça. Eu trabalhei 5 anos numa multinacional chamada Ciba-Geigy, e quando eu saí dessa empresa, e eu saí inconformado, porque era uma empresa que não tinha dono na minha cabeça. Para promover alguém, precisava vir uma ordem da Suíça. Para demitir alguém era uma complicação, tinha que fazer um monte de relatório, um monte de roteiro. Quando a gente queria fazer um planejamento estratégico, dependia de mais de 200 pessoas. E eu, na época, estava muito frustrado. Eu falei o seguinte: eu ainda vou trabalhar com empresas menores e empresas que tenham um dono, empresa que tenha um cabeça, alguém que possa tomar decisões. Porque uma empresa grande não é só multinacional, pessoal, e eu trabalho com empresas grandes até hoje, as tomadas de decisão são muito mais complexas, são muito mais difíceis, são muito mais políticas do que vocês imaginam. Não é só a empresa pública que tem política interna.
empresa grande, empresa privada, empresa grande tem muita política interna e os processos acabam comandando a empresa. Não são as pessoas, são os processos. Na pequena empresa, o negócio é diferente. A decisão, certa ou errada, faz a diferença. Então, aqui eu fiquei 14 anos, por exemplo, essa empresa Agrotec, eu comecei a atender em 1992, existiam 4 funcionários, foi na casa do dono. Essa empresa hoje e as suas filiais, ela tem mais de 600 funcionários e fatura aproximadamente 300 milhões de reais por ano. Estou dando um exemplo de uma empresa que eu conheci pequenininha e ficou grandona. Não foi por minha causa, mas eles cresceram bastante. Todas essas empresas que eu estou mostrando aqui, a Delano, que eu dei consultoria por quase 18 anos, eu comecei numa cidade no Rio Grande do Sul chamada Passo Fundo. Eu não sou gaúcho, mas eu comecei a trabalhar lá. E eu comecei a atender essa empresa com 4 funcionários. Depois eu atendi outra que tinha 12 até chegar à fábrica. E assim é a história, eu não vou contar os detalhes aqui, a história é comprida. Mas eu comecei a minha carreira, toda a minha carreira, numa empresa local com 3, 4, 5, 10 funcionários para depois entrar numa filial para depois entrar na central. Depois eu comecei a dar palestras para grandes empresas, estão aqui algumas, e a minha carreira mudou quando eu escrevi meu primeiro livro em 2010. Eu atendia 3 empresas por ano. Depois que eu escrevi os livros, em 2012 eu cheguei a atender 300 empresas no ano, e lógico, a maioria delas pequenas. Aqueles 3 primeiros livros, o meu 4º livro, Negocie Qualquer Coisa, Qualquer Pessoa, já está na 9ª edição, e meu último livro, Gente que Convence, foi lançado há 22 semanas, tá? Há 22 semanas entre os mais vendidos. Por causa dos livros, eu que nunca tinha dado uma entrevista na vida, acabei virando colunista da Exame, por 4 anos da colunista de pequenas e médias empresas, hoje para outras várias. Foram 4 anos na CBN, agora são 3 anos na Band News, todos os jornais que vocês possam imaginar, todos os canais de televisão, revistas, literalmente jornais em todos os estados, para falar sobre isso aqui, sobre gestão de pessoas principalmente, e provavelmente esse público grande, porque quando eu falo de gestão de pessoas, eu não falo de gestão de pessoas efetivamente para quem tem 100 mil funcionários. Eu gosto de falar de gestão de pessoas para quem tem 5, 10, 15, 20, 30 funcionários, porque essas pessoas, vocês conseguem fazer a diferença em muito menos tempo. Primeiro assunto que talvez choque algum de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. As pessoas adultas mudam, se elas quiserem, elas mudam muito a personalidade ou elas mudam pouco a personalidade? Vamos fazer uma estatística aqui. Quem acha que é possível mudar a personalidade? Levanta a mão. De um adulto. Quem acha que é adulto, por mais que se esforce, muda pouco? Levanta a mão. Bom, acho que é a primeira palestra que eu vejo que o pessoal acerta. Adulto muda pouco. É meio chocante isso, né? A gente cansa de ouvir em palestra de autoajuda o quê? Você pode ser o que quiser, basta querer. Ou seja, se você não conseguir, você é um incompetente, né? Se basta querer. Pessoal, adulto muda pouco. O primeiro dado, ou a primeira informação um pouco mais chocante, já vou mostrar direto um gráfico aqui para vocês, que mostra o cérebro em 5 diferentes idades. Quanto mais vermelho e amarelo, menos maduro, quanto mais azul e menos amarelo, mais adulto. Quem tem filhos aqui por volta dos 5 anos? Levanta a mão, só para ter uma ideia. 5 anos de idade. Metade já está feito, tá, pessoal? Metade da estrutura de personalidade. Os talentos já estão ali. Ser introvertido ou extrovertido. O time de futebol quase certamente já está definido. Os talentos esportivos. O que gosta de fazer, o que não gosta de fazer. Então, muita coisa. Uma criancinha de 5 anos. Metade já está feito. Com 8 anos, em torno de 60%. Com 12 anos, 70%. Alguém tem filho na faixa dos 16 aqui? Está feito, viu? Daqui para frente, tomara que você tenha educado bem, porque a base, a estrutura da personalidade está montada. E com 20 anos, que dizem que é o fim da adolescência, né? Não tem mais quase nada. A base, a estrutura do cérebro está formada. Antes de continuar, e para não parecer uma coisa muito chocante ou fatalista, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia do ano de 2000, um cara chamado James Heckman,
gravem esse nome, James Heckman, que passou 35 anos da vida dele estudando aprendizado, como criança aprende, chegou a algumas conclusões chocantes. E ele, para resumir dos estudos, ele mostra o seguinte, que uma criança bem educada cognitivamente, dos 3 aos 8 anos, fala uma combinação de 12.000 palavras quando adulta. Uma criança que não foi estimulada, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever entre os 3 e 8 anos, fala uma combinação quando adulta de 4.000 palavras. Isso nunca mais na vida vai mudar. A primeira infância, ou seja, lá, do 0 aos 3 anos de idade, é a fase mais importante da vida de qualquer um de nós. A segunda mais importante, dos 3 aos 6, e a terceira, dos 6 aos 9. Só. Até os 10 primeiros anos de idade, a gente forma grande parte da base da estrutura da personalidade. E ele faz uma comparação mais interessante ainda. Ele compara a personalidade do adulto com um prédio. A gente consegue mudar um prédio de lugar, pessoal? Impossível. O que a gente muda num prédio? Um monte de coisa. Pintura, eletrodomésticos, piso, fachada, decoração, transforma a sala em quarto. A gente pode fazer um monte de coisa no prédio, mas a gente não muda a estrutura do prédio. Com a personalidade é parecido. Algumas coisas são estruturais e, portanto, mudarão muito pouco na vida de qualquer um de nós. E outras coisas são conjunturais. Depende de esforço, depende de adaptação, depende de treinamento. Para simplificar, grosso modo, 70% a 80% da nossa personalidade é estrutural, 20% a 30% é conjuntural, ou seja, a gente consegue ajustar. É em torno, ou é para falar desses 20% ou 30% que eu estou aqui. Esse dado é meio pesado, mas vale a pena complementar, porque ele traz 2 notícias, uma boa e uma ruim. Isso é matéria de capa da revista Exame de dezembro do ano passado, 2016. O primeiro gráfico, vocês veem a capacidade do cérebro mudar em resposta ao ambiente. O segundo é o esforço necessário para mudar. É exatamente, inversamente proporcional. O que mostra o gráfico? Quanto mais velho, mais difícil mudar. Qual é a margem ainda boa de mudar, ou com o ambiente, baseado no ambiente? Até os 25 anos de idade. Depois disso, a gente está velho. Mas essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o cérebro se especializa. Cada ano que passa, a gente fica melhor. Deixa eu mostrar uma coisa para animar vocês aqui. Esse aqui é o volume de massa cinzenta do cérebro. Massa cinzenta, a quantidade de sinapses no cérebro aos 3 anos de idade é tão grande que o cérebro de uma criança de 3 anos é cinza. A massa toda é cinza, a gente não consegue enxergar nada. A partir dos 8, 9 anos de idade, o cérebro começa a produzir substância branca. Cada sinapse que é repetida e reforçada é envolvida por uma bainha de gordura, é como se fosse encapar um fio, e esses estímulos ficam, ou essa sinapse provavelmente ficará para o resto da vida. Significa que, a partir dos 25 anos de idade, a gente tem o auge ou o máximo de substância branca, e para que vocês tenham uma ideia, a maior capacidade cognitiva do ser humano, desde que ele esteja bem conservado, física, mentalmente, é por volta dos 55 anos. Tá bom, né? O auge intelectual. Tem experiência, já apanhou bastante, já testou coisa boa, já testou coisa ruim, já se especializou em algumas coisas. Então, a má notícia é, quanto mais o tempo passa, mais difícil aprender coisas novas. Quanto mais velho eu fico, melhor naquilo que eu já faço bem feito. Está claro o raciocínio? A boa e a má notícia. Tem muita gente perguntando o seguinte, pô, o cara gastou 10 minutos para falar sobre neurociência aplicada? Pois é. Por que eu estou falando sobre neurociência aplicada à gestão de pessoas? Para a gente não ficar no achismo, né? No voluntarismo, na boa vontade, no pensamento mágico. Né? Dê 3 pulinhos, reze, faça uma quermesse que vai dar tudo certo. Às vezes dá. Né? Não sou contra a fé. Mas na prática, quando a gente leva em consideração o que costuma funcionar na lógica e o que não costuma funcionar, fica muito mais fácil tomar decisões. É isso que a gente vai ver daqui para frente. Vou repetir. Até que fase é bom treinar mesmo, pessoal? As pessoas assimilam rápido, por exemplo, falar inglês.
falar alemão, aprender cálculo avançado, até que idade? O auge, entre os 15 e os 25 anos. Quer dizer que cabra de 40 não aprende a falar alemão? Aprende, mas sofre que nem um cachorro. Até para falar inglês a gente sofre, não sofre? Vai na aula, vai. A última vez que eu fui para Nova York, minha filha deve estar assistindo, entre os 9 anos de idade e os 18, eu fiz o curso de inglês completo. Teoricamente, eu tenho diploma, né, para dar aula. Trabalhei em multinacional até os 25 anos. Falava e dava palestra em inglês. Dos 25 até agora, os 53, eu só uso inglês uma vez por ano quando eu viajo, ou uma vez a cada 2 anos vou para o exterior. E a última vez eu estava pedindo, sei lá, um hambúrguer, e a minha filha baixou a cabeça, ela tem 13 anos, falei, pai, eu estou morrendo de vergonha, para de falar um pouco. Falei, por quê? Porque o senhor parece a velha surda da praça. O cara fala, o senhor quer batata, o senhor responde, não gosto de água. O cara pergunta se você quer comida, você não está entendendo nada do que ele está falando, e ele não está entendendo nada do que o senhor está falando, deixa que eu falo. No começo eu fiquei bravo, falei, quer saber de uma coisa? Ela tem razão, eu sou a velha surda da praça, né? Como é que pode, se eu aprendi a falar inglês dos 9 aos 18, como é que o meu inglês está tão ruim? Claro que depois de uma semana, ele melhora um pouquinho. Depois de um mês, ele melhora mais. Pessoal, tudo que a gente não usa e não é estrutural, acaba sendo jogado fora. Ficou claro o raciocínio? Então, não é só o aprendizado, eu aprendi, tá guardado para o resto da vida. A gente tem que tomar muito cuidado com os treinamentos que a gente faz, com os livros que a gente lê, por um motivo muito simples. A capacidade do cérebro mudar é pequena ou grande? Concentrada e reduzida. Significa que se eu não tiver foco, por exemplo, para falar, e muita motivação para falar inglês, sabe o que vai acontecer? A gente não vai falar inglês, ou vai falar muito mal. O foco para começar uma segunda graduação com 35 anos, por exemplo, ela tem que ser tão grande, que para eu ir dos 35 aos 40 e terminar a nova graduação, vai ser mais difícil aprender, vai ser mais complicado, então eu tenho que estar muito, não é que é impossível, é absolutamente possível, fazer faculdade com 80 anos. Só que a motivação e o esforço serão cada vez maiores. Ficou claro? Montar um negócio novo depois dos 30, principalmente um negócio que você não entende nada, vai dar o triplo de trabalho. Tem lógica ou não? Se a gente não tiver muito, mas muito focado, muito determinado, o troço não passa de um ano. Como muitos negócios não terminam depois de um ano, por quê? Porque a pessoa não tem a menor aptidão para fazer aquilo e aprender coisa nova é mais difícil. Atenção! As áreas que mais vão dar resultado na vida da gente são aquelas em que eu já tenho aptidão para fazê-las. Tem lógica também ou não? Vou dar um exemplo. A pessoa ser extrovertida é estrutura ou é acabamento? É estrutural ou é conjuntural? Ser extrovertido, sociável, falante. É estrutura ou é acabamento? Vou dar uma dica. O que é estrutura? É algo que eu era quando criança, com 5 anos, com 15, sou com 30 e provavelmente serei com 60. Está claro o que é estrutural? O que é Vou dar outro exemplo. Quem é que torce para algum time de futebol aqui? Torce e acompanha, levanta a mão. Eu vou fazer uma afirmação, levantem alto. Vocês que levantaram a mão, torcem para esse time desde os 8 anos de idade, é verdade ou não? Vou fazer uma segunda afirmação, é impossível mudar de time. Mesmo que você seja palmeirense, por exemplo, como é o meu caso, né? Agora está mais fácil. Time de futebol, quando você aprende a torcer quando criança, é estrutural. Você não consegue mudar quando adulto. Você pode até parar de assistir o jogo, você pode não ir ao estádio, mas você não consegue mudar de time. Ficou claro? E se você nunca torceu para time nenhum, você muda 10 vezes de time, não é estrutural. Então, vou repetir. Estrutural na personalidade, estrutura na personalidade é aquilo que eu tenho há muitos anos e que mesmo que eu me esforce muito, eu não consigo mudar. Vou perguntar de novo. Extroversão é estrutura ou acabamento? É estrutural. Introversão, timidez, estrutura ou acabamento? Vamos fazer uma pequena estatística aqui. Vou dar 3 padrões. O padrão aqui, introvertido, tímido, fechado, prefere ouvir do que falar. O outro extremo, sociável, extrovertido, animado, falante, gosta de gente. Extremo 2. E o meio termo. Vamos pegar os 3. Extremo aqui,
Introvertido, na sua, fechado, gosta mais de ouvir do que falar. Quem é assim? Levante a mão. Tem mais. Olha lá, eles vão dando cria, vai aumentando. Quem está do outro lado? Sociável, extrovertido, falante. Levante a mão. Quem está no meio? Pessoal, a turma daqui, o quieto, fechado, introvertido, é estrutural, isso não vai mudar. Tímido tem grandes vantagens, é concentrado, faz uma coisa de cada vez, termina o que começa, não perde tempo no cafezinho. Por quê? Porque não gosta de conversar, é muito simples. Não é porque ele é controlado, porque ele não gosta de abrir a boca. Se chamar um tímido para uma festa, o que ele fala? Vai você na frente, depois eu chego. Vai nada, morre de vergonha, e quando bebe, fala o que não deve e fica com mais vergonha ainda, né? Por isso que não vai em festa. E o extrovertido, sociável, falante? É socialmente orientado. Lida muito melhor com gente do que com coisa. É verdade ou não? Fala bastante, é animado, conversa com qualquer um, bate papo, atende estranho e não está nem aí com a paçoca. O introvertido, quieto, fechado, calado, é tecnicamente orientado. Funciona melhor com coisa do que com gente. É um coiso. Tem algum problema nisso ou não? Ainda bem que tem uns coisos. Sente-se muito mais à vontade com tarefa, com planejamento, com organização, com lógica, com detalhe, com prestar atenção nas coisas. O que acontece quando eu pego uma pessoa, um coiso, para atender gente? É um desastre. A gente pega o coiso e fala assim, mas ele é tão compenetrado, ele nunca se atrasa, ele faz certinho e morre de vergonha de abrir a boca. A gente pega um talento e joga o talento no lixo. Ainda fala para ele, mas é que eu trabalho numa pequena empresa, você tem que fazer de tudo um pouco. Uma parte é verdade, a outra parte é uma violência. O que acontece quando eu pego um sociável, extrovertido, falante, socialmente orientado, funciona muito bem com gente, e bota ele na contabilidade, ou para fazer estoque. Ele come o papel em 15 minutos, em meia hora ele está tumultuando o ambiente, porque ele conversa com todo mundo, em uma hora ele está tumultuando a empresa, o ambiente inteiro. Se tiver 10 empresas em volta, ele vai xeretar nas 10, conversar com todo mundo, porque ele é socialmente orientado. Manda o socialmente orientado embora, onde é que ele arruma emprego? Para trabalhar com processos e projetos. Ou seja, vai sofrer que nem um cachorro, tudo de novo. Porque ele é preguiçoso, é isso ou não? Mal intencionado? Burro? Mal orientado? Está pegando a estrutura dele e colocando num lugar que não funciona. Ficou claro o raciocínio? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Isso vale para você como microempreendedor, como pequeno empreendedor. Isso vale para você quando você contrata as pessoas. Isso vale para a esposa, isso vale para filho. Estrutura de personalidade muda pouco. Significa que, quanto mais eu entender a respeito da estrutura da personalidade do meu subordinado, ou do meu sócio, ou dos meus fornecedores, mais fácil será o jogo. Está claro? Ou menos difícil. Por quê? Porque eu sei de onde sai alguma coisa e sei de onde não sai nada. Se eu tivesse que resumir, na verdade eu estou resumindo um assunto que eu demoro 6 horas para falar no treinamento, eu vou falar em 8 minutos. Há mais de 100 anos, o Freud disse muito sabiamente que a personalidade tinha 2 grandes partes. Uma que a gente enxerga, como se fosse a ponta do iceberg, uma parte que está lá para fora, que todo mundo vê, e uma grande parte que está abaixo da linha d'água, que ninguém enxerga e é muito maior. Ele tinha razão. Ele chamava isso de consciente e inconsciente. Vamos complicar um pouquinho o que o Freud falou. É mais complexo do que 2 partes. É muito mais complexo. Eu dividi em 5. Alguns dividem em 8, outros dividem em 3. A divisão aqui é a seguinte. A ponta do iceberg é o que a gente chama de perfil DISC. Algum de vocês já ouviu falar do DISC? Dominância, influência, estabilidade, conformidade. É uma ferramenta excelente, só que é um assunto muito complexo para falar numa palestra. Eu vou simplificar o DISC. O DISC mostra 4 fatores estruturais da personalidade. A dominância,
que vai de 0, totalmente submisso, a 100, totalmente mandão. A influência, que vai de 0, totalmente tímido, introvertido, calado, fechado, para 100, extrovertido, sociável, falante. A estabilidade, 0, impaciente, acelerado, impulsivo, hipertenso. 100, lento, calmo, estável, tranquilo, paciente. E a conformidade, 0, desorganizado, bagunceiro, mas criativo. 100, metódico, organizado, sistemático, preciso, regrado, formal. Entre o 0 e o 100, estamos nós aqui nessa sala. Como é que eu faço para explicar um troço tão complexo em 8 minutos? Resolvi usar a terminologia da PNL. Eu não uso programação neurolinguística, acho que já passou do tempo, na minha opinião, mas a terminologia visual, auditivo e sinestésico vai caber direitinho aqui, não para fazer reprocessamento mental, mas para entender o funcionamento do modelo mental das pessoas. Acompanhe aqui. Conforme eu for explicando, tentem se encontrar, porque isso vai servir tanto para contratar, quanto para demitir, para se relacionar com as pessoas. O modelo, todo mundo aqui nessa sala tem os 3 modelos. Modelo visual, auditivo, sinestésico, está tudo misturado. Só que 80% de quem está sentado aqui e quem está nos ouvindo, tem um desses 3 modelos mais forte. E esse modelo, por ser estrutural, comanda o seu jeitão, comanda o seu jeito de ser, a maneira como você anda, como você fala, como você negocia, como você aparece em público. Primeiro modelo, vamos ver se quem se encaixa nesse modelo. Modelo visual. Pessoa visual, como raciocina muito rápido, pensa muito rápido, vê como se fosse um filminho passando na frente, é ansiosa, impaciente, agitada, impulsiva, mandona e baba quando fala. Tem que afastar um pouquinho, né? É tanta ansiedade, tanto fogo, é tanta agitação. E as pessoas, o engraçado é que fala assim, não, mas em casa eu sou mais tranquilo. Pergunta para a mulher do cara para ver se é verdade, ou para a esposa. Visual é o único ser humano no planeta que chega em casa, ele liga os 3 telefones, a televisão, o computador, um filho no colo e fala para a mulher, fala, estou ouvindo. Nem sabe o que está fazendo. Visual faz 30 coisas ao mesmo tempo. Está claro o jeitão? E é claro que existem níveis diferenciados de visual. O visual em baixa escala, em média e em alta. Visual é impulsivo, acelerado, é multitarefa, gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Costuma ser quase agressivo fisicamente, não no sentido de dar soco, mas no sentido de ser bocudo. Fala o que pensa. Está claro o jeitão? Alguém já se achou aqui? Quem já se achou aqui? Eu nem expliquei os outros. Quem já se achou no visual? Levanta alto. Beleza. Calma que tem coisa pior. Segundo. Estou brincando. Modelo auditivo. Tudo ao contrário. Quieto, calado, reservado, tímido, preciso, rígido, formal. Quando você pergunta para um visual, onde é que você vai jantar? Eu vou jantar lá! Você nem terminou de falar, já respondeu. Quando você pergunta para um auditivo onde é que você vai jantar, ele fica assim. Sabe o que ele está fazendo? Rebobinando a fita. Onde é que você vai jantar hoje? Ele começa assim, eu almocei ao 12h15. Comi ovo. Às 2h eu tomei um café. Às 4h30 eu comi uma banana, significa que eu estou com fome. Se eu estou com fome agora, entenderam o raciocínio auditivo? Quer dizer que ele é lerdo? Não, ele não é lerdo. Ele é organizado, é detalhista e é metódico. Por isso, quando você faz uma pergunta para o auditivo, ele demora 15 segundos para responder. Quer ver? Onde é que você vai jantar? Vou jantar aqui perto. Pessoal, é claro que eu estou exagerando, mas o ritmo do auditivo, como ele é lógico, racional, rígido, formal, organizado, meticuloso, o tempo de resposta é outro. Está clara a diferença do visual? Que é impulsivo, acelerado, impaciente, hipertenso? Quem é auditivo, predomina? Quem tem mais? É claro que nós temos os 3. Quem é mais para auditivo? Mais rígido, mais organizado, mais sério, mais... Levanta a mão.
Ok. Terceiro modelo. Modelo sinestésico. Sinestésico é aquela pessoa que gosta de gente. Sociável, animado, gosta de festa. O sinestésico é aquela pessoa que conversa pegando na gente. Sabe como é que é o jeitão? Não tem nenhuma conotação sexual. É carinhosa mesmo. É jeitosa. Sinestésico é o único ser humano do planeta que, se o porteiro do prédio convidar para ir no casamento do sobrinho, vai. E dança com todo mundo. Vai em batizado de estranho, em enterro de quem nunca viu na frente e chora, de verdade, sinestésico. Sinestésico é a alma da festa. Tem ou não tem? Na empresa, enturmado, conta piada, dá risada, mas chora também, apertou um pouco, chora, botou pressão, não gosta muito. O relacionamento é mais importante do que o processo. Bom para vender, bom para relacionamento, bom para lidar com o público. Vamos fazer estatística. Vou fazer 4 perguntas. Visual, auditivo, sinestésico e não se achou. Atenção. Visual, levante a mão. O mais forte é o visual. Levanta a mão alto. Pessoal em casa, levanta a mão também, pronto. Segundo, auditivo. Predominante auditivo. Levanta a mão. Sinestésico. Eia! Ué, até que não deu tanto. Quem não se achou no meio dos 3, de jeito nenhum, está equilibrado, empatado. Quantas pessoas? Terão provavelmente de 10 a 20%. Você viu que fechou a estatística? Isso muda alguma coisa na seleção, vocês acham ou não? Na contratação, muda ou não? No relacionamento, casamento até, por exemplo. Pessoal, eu não estou brincando. Puta, agora é tarde, né? A maioria já casou aqui, mas quem não casou ainda? E filho, será que já tem criança visual, auditiva e sinestésica ou não? 3 aninhos de idade, os modelos podem procurar, já está lá. Visual, só matando, não tem jeito, é hiperativo, é hipertenso, corre, pula, faz 30 coisas ao mesmo tempo, acorda de madrugada, quer comer, não para. Auditivo, presta uma atenção desgraçada em tudo, fala pouco, inteligente, tem ou não tem? Focado, parece maduro, tem 5 anos de idade, é mais maduro que o pai, se bem que... E o sinestésico, sociável, animado, falante, brincalhão, gosta de lidar com gente. Pessoal, parece besteira, mas se a gente começar a prestar atenção no modelo mental, só na ponta do iceberg, já muda alguma coisa na gestão das pessoas ou não? O que vocês acham? Então, essa história de querer ensinar auditivo, que é frio, quieto, calado, a ser sociável, é uma violência. Está claro isso? Lidar com o público, ele lida com 2 por dia. Com 20, é uma violência. Quer dizer que é impossível treinar um auditivo para vender? Não, é absolutamente possível. Tecnicamente é possível, quase tudo é possível. Só que a energia que um auditivo vai ter que gastar para atender 10 pessoas por dia é tão grande que vai esgotar o resto. Entendem o raciocínio? Sinestésico. Sinestésico gosta de gente. Sinestésico gosta de conversar. Sinestésico morre de depressão se trabalhar sozinho. Home office. Ele morre. Desmaia, bate a cabeça, nunca mais levanta, fica deprimido. Por quê? Precisa de gente em volta. Não rende se não tiver gente. Precisa trocar ideia, precisa ter reunião. Imagina, ter reunião. Sinestésico gosta. E leva bolo ainda por cima na reunião. E conversa. E a reunião não acaba e ele volta, ele vai em reunião de estranho. Porque ele gosta de reunião. Gosta de gente, na verdade. Eu vou treinar o sinestésico para ser compenetrado, quietinho, organizado. Nem mande gente assim para curso. Se você é visual, aproveite a rapidez, a velocidade, a intensidade, o ritmo, a pressão. Usufrua. Se você é auditivo, aproveite a organização, a lógica, o raciocínio, o bom senso. Se você é sinestésico, aproveite que você é bom de relacionamento, que todo mundo gosta de você. E gaste 80% do tempo aprimorando aquilo que você já é bom. E 20% do tempo, no máximo, consertando a parte ruim de ser como você é. Isso vale para um subordinado ou não? Eu vou ter que mudar 50% do que ele é. Está no lugar errado. Primeiro, porque não vai mudar. Segundo, porque ele não vai ficar.
o grau de estresse de uma pessoa que a gente pede para mudar mais do que 20% a 30% é quase insuportável. Vale para vocês isso ou não? Vale ou não, pessoal? Se num relacionamento o terapeuta diz para você, os dois vão ter que mexer 50%, pode saber que vai dar errado esse troço. É muito 50%. A gente deveria pensar isso na seleção, não na gestão. Puta, mas agora eu já contratei, o que eu faço? Procura colocar no lugar certo ou dar atividades que tenham mais a ver com estrutura mental. Essa é a primeira parte. Tá ok por enquanto, pessoal? Perfil. 5 coisas, os motivadores. Isso aqui não está tão claro quanto o perfil. 5 coisas nos motivam para trabalhar. As empresas, vocês empresários, têm 5 moedas de troca para oferecer. Pessoas que trabalham nas empresas querem 5 coisas. Quais são essas 5 coisas? Quais são os 5 motivos pelos quais a gente trabalha? Primeiro, óbvio, grana, money, bufunfa, dinheiro. É isso ou não? 13º, participação, resultado, etc. Qual que é a segunda moeda de troca? Que costuma ser mais forte que dinheiro. Pessoal, de novo, cada personalidade, cada pessoa aqui sentada tem uma estrutura mental diferente, ou seja, tem esses 5 motivadores que eu vou falar em diferentes intensidades. A fórmula mental é diferente. Não quer dizer que um seja melhor que o outro. Existem pessoas que têm o dinheiro como mais forte. Qual é o único jeito de eu motivar essa pessoa? Dando dinheiro, pagando bem, dando participação. Não, mas se oferecer... Não, é dinheiro. Segundo motivador, qual é? São 5 caixinhas. Vocês já acertaram todos. O segundo motivador, eu estou seguindo uma sequência lógica aqui. Segurança, previsibilidade, estabilidade. Já ouviram aquela história? Eu ganho pouco, mas pelo menos é seguro. Eu ganho pouco, mas estou aqui há 10 anos. Eu ganho pouco, mas pelo menos eu vou receber no fim do mês. Eu ganho pouco, mas não vou ficar desempregado. Segurança é um motivador forte ou não? Sim ou não? Eu não ligo para isso. A sua fórmula você pode até não ligar muito, mas as pessoas ligam. Terceiro motivador, qual é? Vamos, gente. Reconhecimento / aprovação social. Aplauso, elogio, cargo. Tem pessoas que o cargo pesa mais do que o salário. É verdade ou não é? Tanto que em muitos casos o gerente ganha 10 a 15% a mais do que um vendedor. O cara, muito mais encheção de saco, muito mais relatório, muito mais visita, para ganhar 10% mais, não é o dinheiro. Tá claro? Não estou falando que seja só por isso. Reconhecimento, aplauso, feedback, conhecer a vida da pessoa, dar retorno para o que ele está fazendo, dizer que ela é benquista, pesam mais do que dinheiro e segurança. Quarto motivador, aprendizado / perspectiva de crescimento. É verdade ou não? Quer dizer que tem gente que o mais importante não é o dinheiro, nem a segurança, nem o reconhecimento, é aprendizado. Será que existe isso? Principalmente os mais jovens. Quer dizer que ele não gosta de dinheiro. Gosta ou não? Adora. Ele não gosta de segurança. Ele não liga para elogio. Só que o aprendizado, trabalhar numa empresa que paga pouco, dá pouca segurança e não dá feedback e nunca mais ensina, é uma moeda de troca importante. Tem lógica ou não? O cálculo é, vou ficar aqui 2 anos, ou 3 ou 5, vou aprender bastante, depois eu ganho dinheiro. Tem lógica, porque muitos de vocês já pensaram assim. Tem alguma coisa de errado nisso? Errado é o cara que contrata não saber. Porque já está lá. Quinto motivador? Autorrealização ou propósito de vida, que é o mais difícil de todos, que é o que mais demora. Não é que não gosta de dinheiro, ou de segurança, ou de reconhecimento, ou de aprendizado.
mas fazer o que gosta pesa mais do que as outras coisas, mesmo que ganhe menos, não tenha segurança e assim por diante. Tem lógica isso ou não? Pessoal, cada um de nós tem uma fórmula mental diferente. Essa fórmula é estrutural ou é conjuntural? O que vocês acham? Ou seja, a gente forma essa fórmula até os 15, 20 anos e fica com ela pro resto da vida, ou ela muda? As duas coisas. Uma parte delas é absolutamente estrutural e vai mudar pouco. Todo mundo aqui nessa sala conhece algum velhinho ou velhinha, passou dos 88 anos e olha o saldo no banco todo dia. É verdade ou não? Vai fazer o que com dinheiro? O velho está podre de rico, não tem onde enfiar mais. Não viaja, não gasta, mas gosta de dinheiro. É verdade ou não? O que move um multimilionário a continuar trabalhando, acordar às 6 da manhã, dormir às 2, 7 dias por semana, todo dia, quando ele já é bilionário? Não é gastar dinheiro, é ganhar. Deu para entender o raciocínio? Isso tem a ver numa contratação, numa seleção ou não? Se a moeda de troca do cabra é grana, qual é o único jeito de mantê-lo feliz e motivado? Não, mas eu pago pouco. Esqueça isso daí. Você só vai contratar essa pessoa se, além do perfil, lembra do visual ativo sinestésico, você puder oferecer, por exemplo, um salário variável, que ela possa ganhar bastante. E enquanto ela ganhar bastante, ela fica com você. Segurança. Você não pode oferecer dinheiro, mas você pode oferecer estabilidade. Pode acontecer ou não? Regras claras. Não, mas eu sou pequeno, nem eu sei se vou durar até ano que vem, então essa daí você também não vai atrair. Terceira. Qual é mesmo? Como é que eu vou usar isso? Chegando-se a pessoa, o que ela faz? Qual é o histórico de vida? Como é que é a família? Onde é que ela mora? Atuar como um tutor, como um mentor. Tá, tem lógica isso ou não? Como orienta, pesa ou não pesa? Para todo mundo? Para uns muito, para outros, o cara do dinheiro fala assim, você pode me dar isso em troco? Não embala? Eu não preciso de mentoria, eu não preciso de conselho, eu quero me dar um bônus aí. Para as pessoas de aprovação social, o relacionamento, o contato pesa mais do que o resto. Qual é a maior moeda de troca que uma pequena empresa pode oferecer? É a quarta. Qual é a quarta mesmo? Porque é um lugar que a gente aprende um monte de coisa. Ou não é? Você aprende a comprar, você aprende a vender, lida com o cliente, lida com o chato, lida com o condomínio, lida, você tem que pagar contas, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que entregar, você tem... É isso? Quem gosta, e esse deveria ser o foco numa seleção. O motivador principal é aprender. Quanto tempo ele vai ficar na sua empresa? Alguns anos, melhor do que alguns dias, né? Como acontece hoje. Fica uma semana e vai embora. E a realização, ou autorrealização, é quando é um nicho muito específico, onde a pessoa olha a sua empresa, o seu negócio, como o que ela quer fazer na vida. Aí é mais fácil. Quando você encontra o motivador e procura bater com o motivador, a pessoa trabalha mais feliz e mais motivada. Antes de passar para o próximo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta vale um livro para quem acertar. Pode escolher o livro. Com suborno melhor, é mais fácil, né? Pessoal, o que atrai uma pessoa talentosa para trabalhar em qualquer empresa? Esse dado é de um livro chamado Break All the Rules. Mais de 1.200.000 pessoas foram entrevistadas no mundo inteiro por mais de 20 anos. Esse livro tem mais de 20 anos, mas o resultado é absolutamente atual. Vocês vão concordar comigo. 3 coisas atraem uma pessoa talentosa, um jovem talentoso. Quais são essas 3 coisas? Primeira, pela ordem. Não é grana mesmo a primeira. Atrai. Imagina, você é super recém-formado, super talentoso, inteligente, acima da média. 3 coisas atraem um super talentoso para uma empresa, pequena, média ou grande. Primeiro, grana mesmo. Segundo, oportunidade de crescimento. Tem lógica ou não? Ele é super talentoso, ele não vai para um lugar que ele não tem a saída. E terceiro, propósito. Trabalhar num troço que eu posso fazer o que eu tenho prazer, o que eu gosto, onde eu mando bem. Essas 3 coisas atraem. O que mantém uma pessoa talentosa, feliz e motivada numa empresa? Valendo um livro.
uma palavra ou duas. Vamos lá. Propósito, não. 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 Todos vocês têm razão, mas continuem, que vocês não acertaram. Pode continuar. O que mantém, se coloca no lugar, você é uma pessoa super talentosa, disputada em outros lugares, inclusive, e você entrou na empresa, pequena, média ou grande, por um desses 3 motivos que eu acabei de falar, ou pelos 3 às vezes. Só que uma coisa é mais importante do que essas 3, para manter esse talento. Eu estou falando de gente talentosa, feliz e motivado, e produtivo. Satisfação, inovação, tudo é verdade, mas vocês não estão acertando a coisa, porque essa coisa é difícil. Hã? Hã? Com quem? Olha, não é exatamente, mas você ganhou o livro. Pessoal, vejam aqui. O que atrai um super talentoso é uma mistura de grana, propósito e oportunidade. É isso ou não? Ele vai. Por que passa assim, 1 mês, 2, 3 meses, 6 meses, os programas de trainee? Eu não vou citar o nome das empresas aqui, mas todo mundo sabe, sai na exame toda hora. 1.000 candidatos por vaga. 5.000 candidatos por vaga. 6 meses de seleção. Contrata-se 10 pessoas, uma mais genial que a outra. Dos 10, em média, 1 termina o programa. Em média. Muitas das grandes empresas pararam com o programa de trainee. Não é uma besteira. As que não pararam, acertaram a mão, porque acharam onde é que é o furo da agulha. Quer que mantenha um talento feliz e motivado? O relacionamento, o respeito que ele tem pelo imediato, pelo superior imediato. Não é pelo dono, não é pelo presidente. Estou falando de uma grande empresa, né? Não é pelo nome, não é pelo diretor. É o cabra que lida com ele no dia a dia. Tem lógica isso ou não? Ou não? Isso vale numa pequena empresa ou não? Pessoal, eu não estou falando cabeça de bagre. Coitado da pessoa limitada ou passando fome, ela vem por qualquer coisa. É isso ou não? Está desempregada, ela precisa trabalhar. Uma pessoa que tem opção, que é talentosa acima da média, que pode escolher onde trabalhar. Ele só se mantém feliz, motivado e produtivo se ele respeitar e tiver um bom relacionamento com o chefe imediato. Tem lógica? Se de tudo que eu falei hoje, só isso sobrar, eu acho que se eu tivesse ouvido isso há 30 anos atrás, eu soubesse disso, teria feito a diferença na minha vida. Quer dizer que eu estou dizendo que o chefe tem que ser boa gente, é isso ou não? Não necessariamente. Nem todo mundo é animado, solícito, amável, não tem nada a ver. Já cansei de ver chefe bravo, duro, quieto e absolutamente respeitado. Qual é a palavra-chave nessa fórmula? Coerência. Você falar aquilo que você faz. Você fazer aquilo que você fala. Tá claro? Você não entende nada de contabilidade, deixa isso claro, eu sou uma besta nesse troço aqui, você pode me ajudar? Ó, nisso aqui eu não entendo nada. Você sabe fazer? Você procura? Olha, desculpa, pessoal, fiz besteira, errei, atendi o cliente feito um nariz, perdemos a venda, perdemos porque eu pisei na bola. Pô, mas isso vai me humilhar, me desmerecer? Vai nada. Quem faz isso de verdade, de coração aberto, e eu não estou falando besteira, quase 30 anos lidando nesse mercado, os chefes mais respeitados não são os gênios, nem os poderosos, nem os mais ricos, necessariamente. São aqueles que são coerentes e são bons em alguma coisa, é óbvio, né? Quando o subordinado te admira e respeita, ele fica mais tempo produtivo e motivado, mesmo ganhando menos, mesmo tendo pouca segurança, mesmo tendo pouca estabilidade no emprego. Eu já cansei de ver empresa ruim, com produto ruim, sobreviver no mercado, porque a equipe é muito boa. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Você olha e fala, como é que eles vendem esse troço? O produto não é porcaria, mas é limitado. Você vai ver, a equipe é redondinha, tem 5 só, um melhor que o outro. Bom atendimento, responde e-mail no mesmo dia, não deixa furo. Quando faz besteira, conta a verdade para o cliente. Entre eles, ninguém passa a perna no outro
e o chefe é o primeiro a admitir quando erra. Eu não estou contando a história da carrochinha, não estou falando que isso é fácil. Mas a coerência, se eu estou falando que isso vale numa grande empresa, onde é uma politicagem do inferno, como é que é numa pequena, que tem 2, 3, 5, 10? Vocês estão todo dia no mesmo barco, é isso ou não? E o barco está em alto mar, e só tem 10 no barco. E o único jeito é pular. Qual é o único jeito de manter essa equipe feliz e motivada? Regra número 1. Embarque as certas, desembarque as erradas. 2. Coloque cada um dentro do barco na função que ele desempenha melhor. 3. Agora que está todo mundo no lugar certo, discuta com esses 5 para que rumo, quantas horas de uma navegação por dia, onde é que vai parar, o que a gente vai comer, como é que vai distribuir o lucro. 4. Enquanto 90% das pessoas certas não estiverem nos lugares certos, você não deveria ter outra pretensão na vida, ou prioridade na vida, a não ser fazer. Tem lógica isso? Terceira parte do iceberg. Os talentos. Pessoal, isso aqui é estrutural, mas pode mudar sim conforme a vida. Por exemplo, até os 25, 30 anos é aprendizado, depois passa a subir a porcentagem de dinheiro. Tem lógica ou não tem? Com 35 é virar chefe, que é aprovação social, que é aplauso. Isso tem pequenos ajustes na vida durante a vida. A não ser que um deles seja muito forte, e aí vai mudar pouco. Talento. Talento é uma coisa estrutural ou acabamental? A maioria dos talentos é genético, para ser mais exato. Quem começou com essa história das inteligências múltiplas foi o Howard Gardner. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso, vou falar 1 minuto. São 8 grandes inteligências, eu já se falo em 10. Inteligência linguística, inteligência musical, inteligência sinestésica de corpo, lógico-matemática, QI alto, esportiva, puta atleta, e assim por diante. Uma única dessas 8 dá para melhorar, dá para ajustar, conforme o tempo passa. Qual é? Inteligência emocional. Capacidade de se conhecer melhor, interpretar como é que os outros funcionam, ajustar o seu roteiro, saber engolir sapo na hora certa, falar quando tem que falar. Isso é só a vida que ensina a chamada inteligência emocional. Dos 8 grandes talentos, um é treinável. Os outros você tem ou você não tem. Está claro o raciocínio? Quer dizer, ouvido musical. Eu digo ouvido musical para ser um grande violinista, para viver disso. Está cheio de gente que toca violão aqui, não tem? Ganha por isso ou não? Bom, então tá bom. Nada impede de você ter, joga bola por diversão, toca violão porque gosta, mas não consegue viver disso profissionalmente porque não tem esse talento em alta intensidade a ponto de ser treinado. Treina, passa de nota 2 para nota 2,5. Bom, para diversão tá bom, mas não vai se viver do talento. É importante eu interpretar ou perceber talento no subordinado ou não? Se o cara é engraçado, ou pensa rápido, QI alto, ou tem um tremendo jogo de cintura, flexibilidade mental, agilidade para tomar. Tudo isso é talento, e muitos desses talentos, quando eu falei para vocês, são natos. É outra coisa para a gente prestar atenção. Quarta camada são as atitudes. Atitude é alguma coisa que está mais fundo ainda, com a grande vantagem, eu posso fazer ou posso não fazer. Existem dezenas de atitudes. Por exemplo, atitude é uma coisa positiva. Pontualidade é uma boa atitude ou não? Disposição, determinação, resiliência. Fácil ou difícil? Difícil. Atitude depende do esforço. Está claro a diferença? Isso aqui é estrutural. Isso aqui é acabamental. Não existe essa palavra, mas que seja. Atitude é algo que eu possa melhorar. Disposição, pontualidade, profissionalismo, senso de urgência. Tudo que eu puder melhorar claramente, mesmo que com esforço, é atitude positiva. Atitudes positivas melhoram a estrutura do prédio.
Está claro o raciocínio? Está clara a lógica? O prédio está pronto. As atitudes positivas, elas embelezam o prédio. Elas facilitam o prédio. Elas dão vida longa para o prédio. Elas valorizam comercialmente o prédio. É a chamada marca pessoal. Podia acabar aqui, mas não vou. O que pode afundar essa história inteira são os pontos limitantes. O que são pontos limitantes? São características de personalidade ou atitudes ruins, que se somadas por meses ou anos, afundam qualquer empresa ou afundam qualquer carreira. Precisa citar algumas ou não? Preguiça é um ponto limitante ou não? Também conhecido como vagabundagem. A pessoa é honesta, mas tem uma preguiça, indolente, mole, não gosta de fazer muito e reclama da vida. É limitante ou não? Afunda qualquer empresa. O que mais? Ponto limitante, que no longo prazo derruba qualquer negócio. Procrastinação. A palavra é feia, né? O que é procrastinar? Enrolar, empurrar com a barriga, demorar para responder, uma semana para responder. Hoje eu fui jogar tênis, fui treinar, o professor responde, tem horário? Tem. Quanto? 10 minutos depois. Ele falou que ele demitiu o melhor professor de tênis que ele já teve hoje, tecnicamente. Ele falou, mas por quê? Cadê o cara? Puxou o histórico dos clientes, ele demorava de 7 a 10 dias para responder o WhatsApp. Professor. Puta talento, bom jogador, ensina direitinho, só tem um probleminha, enrola. Mata a aula. Um dia vem, outro dia não vem. É limitante ou não é, pessoal? Resistência, também conhecido como cabecice dura. Não abre a cabeça, não quer aprender, não, resistente. Outra atitude ruim, pessimismo. Pessimista só fica feliz em duas situações. Quais são? Quando ele vai numa reunião, ele fala assim, vai dar errado. No dia seguinte, deu. Mas parece uma franga, né? Entra lá saltitando, feliz, né? O que houve? Deu errado. E ainda estou com hemorroida. Ele fica feliz, foi assaltado, né? O pessimista é a profecia autorrealizável. Ele gosta de sofrer. Então, pessoal, pontos limitantes, e aqui eu não vou entrar porque a lista é feia, é uma sequência, ou é uma quantidade X de situações ruins, que são possíveis ou passíveis de serem mudadas, que a pessoa acaba se acostumando a ter. Isso afunda muito mais, a parte comportamental, minha experiência prática, eu não sei as estatísticas do Sebrae. Aspectos, a minha experiência prática, aspectos comportamentais, de cada 10 demissões, 2 são por aspectos técnicos no Brasil, 8 são comportamentais. Vocês concordam com isso ou não? Assunto técnico, não bateu meta, não sabia fazer relatório direito, não conseguiu bolar o programa, é meio burrão. Bom, comportamental. Indolente, mau relacionamento, estúpido ou grosseiro, ou preguiçoso, ou tudo junto ao mesmo tempo. Minha experiência prática, 80% das empresas quebram por problemas comportamentais, não são problemas de mercado. É claro que tem problema de mercado, é claro que tem governo, é claro que tem imposto, é claro que tem confusão, é claro que tem um monte de regra absurda, é óbvio. Agora, quando você monta um negócio que você não tem aptidão, é comportamental, concorda? Quando você contrata errado, é comportamental. Quando você não sabe lidar com parceiro, com funcionário, é comportamental. Quando você tem baixa tolerância à frustração, e assim por diante. Quando a gente ajusta a parte comportamental, a gestão de pessoas fica melhor, porque a gente fica melhor. É isso. Para resumir, completei 1 hora, não vai dar tempo. Esse aqui é um gráfico que eu demoro pelo menos 15 minutos. Como é que você faz para contratar? A gente analisa o rastro e o perfil. E o que a gente faz com perfil bom, rastro ruim? Histórico de vida ruim e assim por diante. Não vai dar tempo. Aqui estão os resultados. Como é que a gente avalia as pessoas que já trabalham na sua empresa? 2 coisas, o resultado que ela gera e as atitudes do dia a dia. Está aqui o resultado, o que você faz com cada uma delas. E para resumir, pessoal, vamos voltar para o primeiro gráfico. Se eu tenho uma empresa, se a minha empresa é um barco, seja um transatlântico, seja um barquinho de pescador, eu tenho 4
grandes atitudes ou 4 grandes prioridades na vida. Primeira, vamos ver se vocês lembram. Embarque as certas, desembarque as erradas. Segunda, agora que você já embarcou as certas, ache o lugar certo para cada uma delas. Terceira, debata junto com elas o rumo do navio, onde é que vocês vão, como é que vai distribuir lucro, que hora vamos comer, quantas horas por dia vão navegar, quanto vamos crescer, quanto vamos segurar, vai ter filial, não vai ter filial, como é que vai ser a distribuição, discuta junto com as pessoas certas. E por último, enquanto 90% dessas pessoas não estiverem tomando as decisões junto com você, não tenha outra prioridade na vida a não ser fazê-lo. 1 hora. Foi claro? Foi útil? Pessoal, isso aqui é o resumo do resumo do resumo resumido. Agora vamos ver as perguntas. O bom das perguntas é que normalmente a pergunta de um serve para outros vários. Quem quiser, eu vou responder as perguntas agora, mais ou menos 10 minutos. Depois a gente vai fazer um intervalinho rápido e eu vou fazer a segunda parte, que é detalhar um pouco mais alguns dos itens que eu mostrei aqui para vocês, só que sem compromisso de ter uma sequência cronológica. É mais bater um papo, as pessoas vão chegar mais aqui na frente e eu vou ouvir mais a opinião de vocês sobre determinados assuntos e vou responder mais perguntas. Vamos lá, o que temos aqui? Esquecemos de falar, o pessoal que está online, fique à vontade para fazer perguntas, a gente esquecemos de falar. Vamos ver uma aqui. Como eu consigo descobrir os motivadores do candidato no momento da entrevista? Ótima pergunta. Todo mundo, sem exceção, aqui nessa sala, tem um rastro na vida, deixou um rastro. É verdade ou não? Como assim um rastro? Um histórico, é isso? O que fez de bom, o que fez de ruim, por que foi contratado, por que foi demitido, as empresas que deram certo, as empresas deram errado. Numa entrevista, o que eu gosto de fazer? Primeiro, só entrevistar currículos que tenham a ver, um overqualified, muito mais qualificado do que a função, não vai dar em nada. Um muito pouco qualificado também não vai dar em nada. E pessoal, a resposta que eu vou dar aqui, e eu não quero parecer preconceituoso, é claro que o que eu falei aqui vale muito mais para trabalhos intelectuais do que para trabalhos braçais. Tem lógica, né? Quer dizer, quanto mais intelectual for o trabalho, ou seja, quanto mais a pessoa tiver que pensar, um vendedor, uma pessoa que atende com o público, tem flexibilidade, tem que ter jogo de cintura, quanto mais intelectual, mais o que eu falei vale. Quanto mais braçal, não é que não valha, mas vale menos. Porque é mais operacional, é mais trabalho repetitivo. Quando eu estou entrevistando alguém para um trabalho intelectual, trabalhar como vendedor, por exemplo, e a pessoa tem 18 anos de idade e nunca trabalhou, essa pessoa tem um rastro ou não? Tem ou não? Nunca trabalhou na vida? Tem ou não? Mas como assim? Vamos lá. Bom dia, o seu currículo foi, de um jeito ou de outro, foi selecionado, alguém indicou, caiu aqui. Como é que foi a sua infância? Mas como assim? Como é que foi a sua infância? Você morava com quem? Com meu pai e com a minha mãe. Quantos irmãos você tem? 3. Começou a estudar com que idade? Uns 6 anos. Escola pública ou privada? Escola pública. Quantas vezes repetiu de ano? Tem a ver ou não? Uma vez ou 2 vezes ou nenhuma. Quantos alunos tinha lá? Uns 30. Você era o primeiro, o segundo, o 13º, o 30º? Quem que era você? Eu era do meio. Ok. O que você destacava lá quando você tinha 8, 10 anos? O que você fazia de bom? Eu jogava bola. Tem algum problema ou não? Não, eu gostava de vender figurinha, eu era o que trocava, Que idade você começou a trabalhar? Formal ou informalmente? Informalmente. Há 14 anos, o que você fazia? Ajudava o meu pai. Ajudava o seu pai como? O meu pai era contador, eu fazia conta para ele. Quanto tempo por dia? Não era por dia, era meia hora por semana. Não, eu carregava a caixa na feira e não é que eu tinha que ajudar, eu era obrigado a ajudar. Eu ajudava a carregar a caixa, meu pai era feirante, eu ajudava a carregar a caixa. Que idade você entrou na faculdade? Eu entrei com 17 anos. Por que você demorou 6 anos para se formar, de repente, no outro lá que já tem 25? Porque eu desisti, porque eu voltei. Quantos estágios você fez em 6 anos? Nenhum. Quantas matérias você repetiu?
Eu não faço entrevista sem histórico escolar. Tem lógica, eu estou dizendo para vocês, senão eu não vou ficar perguntando. Acabou a faculdade, são 60 matérias, traga o histórico. O histórico mostra muito. Quantas matérias tomou pau? Tem gente que vai sair da sala agora, quer ver? Quantas reprovou por falta? Que matérias ia bem? Eu não fico perguntando às pessoas. E em 5 minutos a gente vê no... É isso ou não? Ah, você repetiu em 16 matérias. Quantos estágios você fez? Nenhum. Tchau, obrigado por ter vindo. Eu demorei 9 anos para me formar, porque eu conseguia pagar 2 créditos por semestre, porque eu trabalhava de dia como porteiro. Mudou um pouco a história? Não. Quantos estágios você fez? Nenhum, mas está aqui, ó, carteira assinada, 6 anos seguidos ganhando salário mínimo. Muda alguma coisinha ou não? O que te motiva? Posso perguntar a pessoa que perguntou? Mas como assim, professor? Não entendi. Ó, você tem 3 quadrinhos aqui. Aqui, se você puder escolher 3 empregos, um você vai ganhar bem, mas você vai ter que ganhar 20% fixo, 80% será variável, ou seja, vai ter que ralar para completar salário. Opção 2, você não vai ganhar 1 centavo variável, você vai ganhar 100% fixo, só que é o salário mínimo do negócio, 5 anos seguidos. Opção 3, você vai ganhar pouco, vai ter pouca segurança, mas eu vou te ensinar tudo que eu sei, o que não é grande coisa, mas eu vou ensinar o meu negócio. Qual dos 3 empregos você topa de verdade? E não adianta me enrolar, porque se você entrar e for mentira, daqui uma semana assim mesmo você vai sair. É uma boa, trace históricos extremos e pergunte para a pessoa, ela diz, ah, é esse aqui, por quê? Agora me explica por que você escolheu esse índice aqui, por que você escolheu esse? Uma das coisas que a gente mais erra numa seleção é a sedução. A gente gosta tanto do candidato, às vezes, que conta tanta história, ou aumenta tanto, não é que é mentira, mas está tão empolgado com o negócio, que não consegue entregar 30%. O que vai acontecer? A pessoa vai se frustrar e vai sair. Se você contrata um overqualified, ele fica um pouco e sai. Se você contrata um muito pouco qualificado, ele não dá conta, ele não tem alcance intelectual para compreender a instrução básica. Como é que eu descubro isso? Na entrevista. Está claro o raciocínio? Entrevista não de 10 minutos. Entrevista não de olhar o currículo de 2 páginas. Saber a vida da pessoa, o rastro, quando estudou, o que tem talento, quanto tempo trabalhou, por que foi demitido, por que foi contratado, quanto tempo ficou em cada emprego, por que foi promovido, por que não foi promovido. Histórico de vida. O histórico de vida mostra quem a pessoa é, não é o que ela fala, é o que ela mostra. Está claro o raciocínio? E não é só o motivador que eu pego nesse tipo de entrevista, eu pego o rastro de vida da pessoa. Pode mostrar resumidos como contratar. Não, é para matar o peão também, né? Mas eu vou dar uma aqui, inesquecível. Contrate, vocês pequenos principalmente, contrate PhDs. Sabe o que é PhD ou não? Philosopher Doctor, não. Sabe o que é PhD? Cara, gente com doutorado? É um trocadilho norte-americano. PhD, PhD. Na verdade, contrate PhDs. Poor, honest, and desperate to get success. Entenderam? Contrate gente pobre, honesta e ambiciosa. Essa é a fórmula do sucesso da seleção. Recém-formado, no meio da faculdade. Mas como é que eu, pequeno empresário, vou achar esses caras? Vai no orientador de estágio, mas não vai no último ano, porque a maioria dos cursos, 5º ano, 4º ano, eles são obrigados a fazer estágio, né? Só para cumprir hora, não serve para nada. Vai lá no coordenador, tem um monte de universidade aqui, e tem coordenadores de estágio. Cria vínculo, convida para almoçar, visita a empresa, fica amigo do cara, no bom sentido, e pergunta para ele, fulano, quem dessa turma de 30 aqui é PhD? Como assim? É pobre, não é trambiqueiro, não cola, não faz rolo, trabalha e quer crescer ambicioso. O coordenador de estágio conhece todo mundo. Concorda comigo ou não? Porque ele está lidando com esses caras desde o 1º ano da faculdade. Querem minha sugestão? Não espere o 5º ano para o estágio formal. Contratem no 2º, com 17, 18, 19 anos. Peguem os PhDs e façam resumidamente aquilo que eu resumidamente mostrei para vocês. Descubra o perfil para que ele serve. Descubra o motivador.
e principalmente, gente, para simplificar, gestão de pessoas é relação próxima e coerência. Entenderam o raciocínio? Se você trata a pessoa como gente de verdade, ensina, orienta, de coração, de verdade mesmo, isso não é conversa mole. Não estou dizendo que não tem gente que vai te trair, que vai ficar e vai embora, que não vai aprender e vai montar o próprio negócio. Gente ruim tem em todo lugar. Mas eu já tenho experiência de vida suficiente para saber que tem muita gente boa que nem sabe que é tão bom assim. Tem um monte. E se a gente tiver que contratar gente boa, contrate um tigre, um tigrinho. Porque se você der comida para o tigre, ele cresce. Não contrate gato. Sabe por quê? O que acontece quando você enche um gato de comida? Arruma um gato gordo. Gato não cresce. É de outra natureza. A não ser que você precise de um bicho para caçar rato. Agora, entupir gato de linguiça, você só vai arrumar um gato gordo. Tigre tem fome. Tigre quer crescer, precisa crescer. Tigre come 5 quilos de carne por dia. Mas ele acompanha, ele quer crescer. Esse é um cara que pode virar sócio. Pessoal, essas leis trabalhistas, essa aprovação por ainda incipiente, faz muito pouco tempo, provavelmente esse negócio vai revolucionar o mercado de trabalho, principalmente nas pequenas empresas. Essa flexibilidade de contratar, demitir, conforme desempenho, conforme a pessoa faça aquilo que mais tem talento, você poder ensinar. A situação do mercado está tão ruim que com 14 milhões de desempregados, o que as pessoas querem é um barco seguro, não é um porto seguro. Está claro o que eu estou dizendo? As pessoas talentosas, elas querem um barco que tenha rumo. Uma empresa, não interessa que seja pequena, mas que tenha perspectiva de crescimento, que tenha um capitão do barco que sabe o que está falando, que ao mesmo tempo ensine ele a pescar. Essa pessoa vai ficar mais anos na sua empresa. E se ele for tão bom que você corre o risco de perder, dê uma partezinha na sociedade. Dá um jeito de enturmar essa pessoa. Paga a pós-graduação, dá uma participação maior no resultado. O que eu estou dizendo para vocês é, gestão de pessoas é uma coisa que tem muito mais a ver com o comportamento, com a personalidade, com a garra, com a boa vontade do empreendedor, do que propriamente com técnica mirabolante. Você pode ler 200 livros, só escrevi 4. E li algumas centenas. Eu garanto para vocês, a qualidade do gestor não existe metodologia que supere a qualidade de um bom gestor. Está claro o que eu estou dizendo? Não existe livro, não existe sequência, não existe dica que supere o contato humano, o bom relacionamento. A pessoa saber como treinar, saber como ensinar, saber como motivar, conhecer a vida do subordinado no dia a dia, saber o que ele está precisando. Olha, quem está falando isso e quem me conhece sabe que se tem um cara duro, exigente, bravo, em matéria de gestão, sou eu. E eu digo para vocês que o que eu mais aprendi nesses 30 anos foi: o bom gestor é coerente com aquilo que ele é. Não é um papel, não é um personagem. Ele não banca o bonzinho ou o ruinzinho. Ele é coerente com aquilo que ele fala e faz. Se vocês no barco de vocês tiverem lá 4, 5, 6, 10 pessoas, as 10 pessoas nos lugares certos, ajudando vocês a tomar decisões, eu garanto que esse barco vai ter alta performance. Ok, pessoal? Obrigado. Vamos encerrar o online. Bom, pessoal, então, na verdade, o Eduardo até tinha falado que a gente ia fazer um intervalo, né? Mas eu acho que muita gente já deve ter horário para ir. Então, acho que rapidamente a gente já vai fazer o encerramento da transmissão online. Gostaria de agradecer a todos os empresários ou empreendedores que estavam online aí com a gente nessa 1 hora. Obrigada pela participação de vocês. E vocês todos do interior, aguardem que a gente vai fazer uma rodada assim no Paraná inteiro dessa e outras palestras. Antes eu só queria fazer um comentário, Eduardo. Eu estive em São Paulo no mês passado e eu fui num evento que é considerado um dos maiores eventos de marketing digital e atendimento ao cliente do Brasil. E a gente teve palestras com Facebook, Instagram, Uber.
Magazine Luiza, essas empresas que a gente fica olhando, elas estão muito longe da nossa realidade, mas elas têm um fator que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Todos eles disseram assim: coloquem as pessoas certas no barco. Usaram exatamente essa analogia que você fez. E assim, apesar delas estarem muito longe da nossa realidade, da pequena empresa, a gente tem que se inspirar, porque essas empresas estão revolucionando o mercado. Então, a gente viu o Nubank, por exemplo, a gente viu, como eu falei para vocês, o Magazine Luiza, que ele tem uma iniciativa lá dentro de inovação. Todas elas são orientadas para a gestão de pessoas e todas elas encontram o seu propósito. Então, como Sebrae, né, se eu puder fazer aqui uma dica, encontrem o propósito da sua empresa e transmitam isso para os funcionários de vocês. Podem ter certeza que isso vai fazer toda a diferença. E aí eu queria dar uma dica, além dos livros do Eduardo, tem um outro livro que é bem interessante, chamado Descubra os Seus Pontos Fortes. É um livro muito bom. Ele tem um teste no final, não tem como um emprestar para o outro, você tem que comprar o seu livro, porque no final tem um link, um código ali para você acessar uma pesquisa. É uma pesquisa que há anos tem sido feita por alguns pesquisadores, cientistas, e é muito interessante porque ele traz essa questão de como você falou, aquilo que vem com a gente, né, desde quando a gente nasce. Se você ler esse livro, você vai descobrir os seus pontos fortes e vai conseguir reconhecer os pontos fortes dos seus colaboradores. E isso, com certeza, vai fazer toda a diferença no direcionamento da sua empresa. Descubra seus pontos fortes. Tem na internet, tem na livraria, eu acho que, assim, usar esse livro com todo esse conteúdo que o Eduardo trouxe, os conteúdos que a gente mandou por e-mail para vocês, é muito interessante. Façam mesmo essa análise, olhem com carinho. Uma coisa muito curiosa, a gente fica ali acompanhando todo dia as taxas de abertura dos nossos e-mails, quem clica no nosso conteúdo. E vejam só, gestão de pessoas é o conteúdo que a gente tem menos aceitação. E eu sempre achei isso, mas hoje eu saio com mais certeza de que é o que a gente deveria ter maior taxa, porque você pode ser um bom gestor financeiro, você pode ter uma super estratégia de marketing, mas se você não gerir bem as pessoas, não só seus funcionários, mas as relações que você tem dentro da sua empresa, sócios, enfim, tudo vai por água abaixo. Então, vocês podem ter certeza que a partir de agora vocês vão receber mais conteúdos de gestão de finanças, porque a gente tirou já muita coisa aqui da palestra do Eduardo. Tem uma pessoa lá em cima já produzindo conteúdo. Vocês vão receber amanhã por e-mail um resumão da palestra. Então, aproveitem isso, estejam atentos aos conteúdos que a gente manda. E agora, fica o convite, a gente não tem nenhuma obrigação de vocês ficarem aqui, fica quem quiser. O Eduardo gostaria de validar, né, um conteúdo novo que ele está bolando para um treinamento. Então, quem quiser ficar aqui, vai ser uma conversa mais interativa, aqui mais pertinho, não vai precisar ficar ali no fundo. Por isso que a gente cortou a transmissão online. Então, fiquem e aproveitem. E quem quiser adquirir os livros do Eduardo, ali fora, a Livraria Curitiba está aguardando vocês com 10% de desconto. Muito obrigada, uma boa noite a todos.